Olá, cinéfilos! Bem-vindos a mais um vídeo onde mergulhamos nos bastidores dos grandes filmes que marcaram época. Hoje vamos explorar as curiosidades do filme A Rosa Negra, de 1950, uma aventura épica dirigida por Henry Hathaway, estrelada por Tyrone Power e Orson Welles. Nos próximos 10 minutos, vocês vão descobrir detalhes fascinantes sobre a produção, os desafios das filmagens, o elenco estelar, os erros históricos e muito mais. Vamos viajar para a Inglaterra do século XIII para os sets de filmagem em Technicolor. Preparados? Então, vamos lá! A Rosa Negra é uma adaptação do romance homônimo de Thomas B. Costain, publicado em 1945. A história segue Walter de Gurney, um nobre saxão que, após se rebelar contra os normandos, deixa a Inglaterra rumo à China, onde vive aventuras ao lado de seu amigo arqueiro Tristram e da misteriosa Mariam, a Rosa Negra do título. O filme mistura ação, romance e um toque de exotismo, refletindo a visão de Hollywood dos anos 50 sobre o Oriente. A produção foi ambiciosa, com um orçamento estimado em 3 milhões de dólares, uma fortuna na época. Filmado em Technicolor, o filme usou locações na Inglaterra, como o Castelo de Warwick, que serviu como o fictício Castelo de Gurney, e no Marrocos, que representou o deserto de Gobi. A escolha do Marrocos trouxe desafios. O calor intenso e as tempestades de areia dificultaram as gravações, mas o diretor de fotografia Jack Cardiff transformou essas adversidades em imagens deslumbrantes, com cores vibrantes que destacavam os figurinos e cenários. O figurino, aliás, é um dos pontos altos do filme. O designer britânico Michael Whittaker foi indicado ao Oscar de melhor figurino em cores na 23ª edição da premiação. Ele criou trajes que misturavam elementos medievais europeus com influências orientais, dando um ar exótico à produção. No entanto, nem tudo era perfeito. Os figurinos de alguns personagens mongóis foram criticados por historiadores por serem estereotipados e pouco fiéis à cultura da época. Whittaker, apesar da indicação, admitiu em entrevistas que teve liberdade criativa demais, já que os produtores queriam um visual que impressionasse o público, mesmo que sacrificasse a precisão histórica. Outro detalhe interessante é que A Rosa Negra foi influenciado por outro filme da dupla Tyrone Power e Orson Welles, Prince of Foxes, de 1949. A química entre os dois atores foi tão bem recebida que a 20th Century Fox decidiu reuni-los novamente, apostando no carisma de Power como herói aventureiro e na presença imponente de Welles como o general mongol Bayan. Por falar em Orson Welles, sua participação no filme é cheia de histórias curiosas. Welles, conhecido por sua personalidade forte, chegou ao set com ideias próprias sobre seu personagem. Ele improvisou algumas falas, o que gerou atritos com o diretor Henry Hathaway, que preferia seguir o roteiro à risca. Apesar disso, a performance de Welles como Bayan é memorável, com sua voz grave e olhares intensos roubando a cena. Tyrone Power, por outro lado, estava no auge da carreira, mas enfrentava um dilema pessoal. Ele queria papéis mais dramáticos, mas os estúdios insistiam em escalá-lo como galã de aventuras. Em A Rosa Negra, ele conseguiu equilibrar o heroísmo com nuances de um homem em busca de redenção, o que agradou tanto os fãs quanto a crítica. A jovem Cecil Aubrey, que interpretou Mariam, era uma novata no cinema. Sua atuação dividiu opiniões. Enquanto alguns a acharam encantadora, outros, como o crítico do Variety, a consideraram forçada. Curiosamente, Aubrey abandonou a atuação pouco depois para se dedicar à literatura infantil, escrevendo a série Belle et Sébastien. Um aspecto menos conhecido é a participação de Peter Sellers, que fez sua estreia no cinema em A Rosa Negra. Ele dublou o personagem Lu Chang, interpretado por Alfonso Bedoya, e também a voz de um guarda chinês não creditado. Sellers, então, com 25 anos, ainda era um desconhecido, mas seu talento para vozes já chamava a atenção. Anos depois, ele revelou que conseguiu o trabalho por insistência, após impressionar um produtor com suas imitações. Outro jovem ator que aparece no filme é Laurence Harvey, em um papel pequeno como um príncipe normando. Harvey, que mais tarde brilharia em filmes como The Manchurian Candidate, era tão jovem que mal foi notado na época, mas sua presença é um easter egg para os cinéfilos atentos. O filme também tem seus deslizes históricos.
A trama introduz uma rebelião saxã contra os normandos na Inglaterra do século XIII, mas isso é anacrônico. A conquista normanda ocorreu em 1066 e 2 séculos depois, as tensões entre saxões e normandos já haviam diminuído. Além disso, uma cena no mercado árabe mostra tomates à venda, o que é um erro gritante, já que o tomate, originário das Américas, só chegou à Europa após as viagens de Colombo, no final do século XV. Esses detalhes passaram despercebidos pelo público da época, mas hoje são motivo de risada entre historiadores. Apesar disso, o filme foi um sucesso de bilheteria no Reino Unido, sendo considerado uma grande atração pelas publicações especializadas de 1950. A música de Richard Addingsell também contribuiu para o impacto do filme, com uma trilha que misturava temas épicos e melodias orientais, reforçando a atmosfera de aventura. A produção de A Rosa Negra enfrentou desafios logísticos enormes. As filmagens no Marrocos, por exemplo, exigiram transportar equipamentos pesados pelo deserto e a equipe sofreu com a falta de infraestrutura local. Em uma ocasião, uma tempestade de areia destruiu parte do set, atrasando as gravações por dias. Henry Hathaway, conhecido por sua determinação, manteve a equipe unida, mas relatos dizem que ele gritava tanto que alguns assistentes o apelidaram de General Hathaway. Apesar das dificuldades, o resultado visual foi impressionante, com cenas de caravanas cruzando o deserto que ainda hoje encantam pela grandiosidade. Na Inglaterra, o castelo de Warwick ofereceu um cenário autêntico, mas também trouxe problemas. As filmagens atraíram tantos curiosos que a produção teve que contratar seguranças extras para manter os turistas afastados. O roteiro, escrito por Talbot Jennings, foi alvo de debates. Jennings queria uma adaptação fiel ao livro de Costain, mas os produtores da 20th Century Fox exigiram mudanças para tornar a história mais acessível. Por exemplo, a personagem Mariam, que no livro tem um papel secundário, ganhou mais destaque no filme para criar um triângulo amoroso com Walter e Bayan. Essa alteração desagradou alguns fãs do romance, mas foi bem recebida pelo público, que adorou o toque romântico. Outro ponto curioso é que o filme faz referências à pólvora e à bússola, que Walter busca na China. Embora a pólvora fosse conhecida na China no século XIII, seu uso militar ainda era limitado, e a bússola só se popularizou mais tarde. Esses elementos foram incluídos para reforçar o fascínio ocidental pelo misterioso Oriente, uma tendência comum em Hollywood na época. A direção de Henry Hathaway é outro destaque. Conhecido por filmes como Lives of a Bengal Lancer, ele trouxe um ritmo dinâmico à Rosa Negra, com cenas de ação que impressionavam pela coreografia. Uma sequência em que Walter e Tristram enfrentam soldados mongóis exigiu semanas de ensaios, com dublês treinados para usar arcos e espadas. Jack Hawkins, que interpretou Tristram, revelou em uma entrevista que aprendeu a atirar com arco para o papel, tornando suas cenas mais realistas. Hawkins, aliás, foi elogiado por sua química com Tyrone Power, formando uma dupla que muitos compararam a parcerias clássicas como Errol Flynn e Basil Rathbone. A morte de Tristram no filme, aliás, foi uma surpresa para o público, já que Hawkins era um ator carismático e muitos esperavam que ele sobrevivesse até o final. A recepção de A Rosa Negra foi mista. Enquanto o público britânico adorou, com o filme sendo um sucesso de bilheteria em 1950, a crítica americana foi menos entusiasmada. O New York Times elogiou a fotografia e os figurinos, mas criticou o roteiro por ser desleixado e a atuação de Cecil Aubrey por falta de carisma. Apesar disso, o filme conquistou fãs ao longo dos anos, especialmente entre os amantes de aventuras clássicas. Para muitos, ele antecipou elementos de épicos como Lawrence da Arábia, com sua mistura de culturas e cenários exóticos. Curiosamente, o filme inspirou uma geração de cineastas britânicos, incluindo David Lean, que citou a fotografia de Jack Cardiff como influência para seus próprios trabalhos. Um fato pouco conhecido é que A Rosa Negra quase teve uma sequência. Após o sucesso no Reino Unido, a Fox considerou um filme focado em novas aventuras de Walter de Gurney, mas o projeto foi abandonado quando Tyrone Power assinou para outros filmes. Outro detalhe é a participação de Michael Rennie como o Rei Edward I.
Rennie, que mais tarde ficaria famoso como Klaatu em O Dia em que a Terra Parou, trouxe dignidade ao papel, mas seu personagem foi subutilizado, aparecendo em poucas cenas. Anos depois, Rennie brincou que foi o rei mais esquecido da história do cinema. Por fim, A Rosa Negra é um retrato do cinema dos anos 50, grandioso, colorido e cheio de ambição, mas também preso a estereótipos e liberdades históricas. Ele reflete a busca por escapismo em um mundo pós-guerra, onde o público queria heróis destemidos e terras distantes. Para os fãs de clássicos, é uma joia que merece ser redescoberta, nem que seja para rir dos tomates anacrônicos ou se encantar com a voz de Orson Welles. E aí, o que acharam dessas curiosidades? Deixem nos comentários se querem mais vídeos sobre épicos de aventura ou outros clássicos da Era de Ouro de Hollywood. Não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal Vlog Clássicos do Cinema e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, pessoal!